E aí, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Aqui é o Tio Val e hoje nós vamos falar sobre as duas atividades anteriores aqui na nossa aula de filosofia e tudo mais e tal. Eu sei que vocês estavam com saudade aqui de ouvir o Tio Val e a gente vai falar algumas coisas, tá ok? Pessoal, a gente nas nossas duas últimas aulas a gente colocou algo sobre o que é o Estado e também sobre os três poderes. Então, primeiramente a gente vai começar sobre a questão o que é um Estado de Direito, pessoal. O que significa isso, né? É importante que vocês saibam, porque quando você estiver assistindo televisão, você vai perceber que quando as pessoas começarem a falar, quando elas começarem a usar um tipo de linguagem, você vai perceber o que elas estão dizendo, saber o que elas estão dizendo e vai lembrar, olha, o professor ensinou isso aí pra gente, dá pra gente entender então agora o que esses caras aí estão dizendo. Pois bem, em relação ao Estado de Direito, pessoal, quando um país democrático ele permite que as leis que regem ele, né, que as leis que orientam esse país, elas possam valer para todos de igual modo. Então, as leis que regem o nosso país, as leis que funcionam, as leis que fazem parte da nossa Constituição Federal, elas valem para todas as pessoas, não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é preto, não importa se é índio, não importa quem são essas pessoas, a lei vale de igual modo para todas elas. É claro que existem algumas questões aí, né, como quem tem dinheiro pode comprar, né, enfim, mas isso aí é uma outra questão. O que eu quero que você entenda é que um Estado de Direito como o Brasil e como muitos outros países democráticos, a lei ela vale para todas as pessoas, né? Ou seja, o Estado de Direito é aquele no qual até mesmo os mandatários, né, políticos, né, nessa democracia estão submissos à legislação vigente, ou seja, a legislação que está nesse momento atuando, porque depois ela pode mudar. À medida que ela for mudando, né, ela também é válida para todas as pessoas. Agora, falando dos poderes, eu coloquei para vocês até algumas figurinhas, né, sobre os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, né? E a gente percebeu que quando se está se falando do poder legislativo, né, a gente pode entender que são aqueles que vão elaborar as leis. O legislativo elabora as leis, o judiciário ele aplica as leis e o executivo ele administra, ele executa as leis, ele interpreta as leis. Mas como é que a gente vai falar sobre isso de uma maneira, de uma certa forma, mais objetiva, né? Vamos dizer assim. A gente vai começar falando sobre o poder, deixa eu ver aqui, o poder executivo. Então é importante a gente começar pelo poder executivo, porque o executivo, a própria palavra já está dizendo, é aquele que executa as leis. Então quem é que executa as leis? Pessoal, preste bem atenção. Quem é que está com a execução das leis? É exatamente o presidente, não esqueça disso. O presidente executa as leis, ele faz parte do executivo, né? Os governadores executam as leis e também a prefeitura, né? O prefeito também executa as leis. Agora é importante a gente observar que o presidente ele tem a equipe com ele né, que são chamados de ministros. O presidente e os ministros executam as leis federais. O governador e também, é claro, os seus ministros, né,
estaduais também executam as leis estaduais. E o prefeito, com os vereadores, executam as leis municipais. Pessoal, o presidente, ele pode mandar um projeto de lei para que as leis possam ser transformadas. O governador também. Ele não pode fazer lei, mas ele pode mandar um projeto de lei, né, para que seja feito. E o prefeito também pode fazer isso. É por isso que nós temos leis federais, leis estaduais e também nós temos leis municipais. O que a gente pode ainda verificar? É que ao legislativo, pessoal, cabe legislar, ou seja, criar, né? Nós estamos falando aqui agora, né, do poder legislativo. A gente falou agora há pouco do poder executivo, estamos entrando no poder legislativo. O que é que cabe ao poder legislativo? Legislar, ou seja, né, cabe também fiscalizar as leis, né? Além de fiscalizar o executivo, né? O presidente, o prefeito e os governadores, eles têm essa tarefa também. O legislativo, pessoal, é o poder que é exercido pelos deputados, viu? Pelos deputados federais, pelos senadores no âmbito federal, certo? Então, o poder legislativo, né? Ele é exercido pelos deputados federais e pelos senadores. Não esqueça disso, porque senão a gente pode trocar as bolas, né? E também isso no âmbito federal, pelos deputados estaduais no âmbito estadual e pelos vereadores no âmbito municipal, ou seja, os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e os vereadores, eles fazem parte do legislativo, pessoal, certo? Fazem parte do legislativo. É um monte de coisa, né, pra gente aprender. E finalmente, galerinha, a gente vai perceber que também tem o poder judiciário. O que é que implica ao poder judiciário? Ao poder judiciário, né, ele tem a função de interpretar as leis e julgar, né, os processos. É por isso, pessoal, não sei se você já assistiu televisão e você já viu lá no STF, no Superior Tribunal Federal, tem aquelas três, tem aquela estátua de uma deusa segurando uma balança, né? E lá não está, mas se você for colocar, né, no YouTube ou no Google, você vai ver uma deusa segurando uma balança com os olhos vendados. O que significa isso? É que para o legislativo todos têm a mesma lei, a lei ela é igual a todos, e a venda nos olhos é exatamente para se observar que quando você está interpretando a lei e aplicando a lei, você não está fazendo para quem? Você está fazendo para as pessoas de um modo geral. Então, a ideia do poder judiciário é aplicar a lei e interpretar a lei, né, sem querer privilegiar uns e desprivilegiar outros. A ideia do poder judiciário é justamente esse, né? Só que é claro que a gente vê aí a coisa sendo feita de outra forma, mas basicamente a ideia é justamente essa, certo?
Então, pessoal, tá explicado aí para vocês, né, sobre a questão dos três poderes. Espero que você tenha entendido. É importante que você saiba para você ter uma compreensão filosófica sobre as leis que regem o país, para você conhecer os seus direitos, saber quem é que aplica o direito, saber quem é que fiscaliza os direitos, saber quem é que executa os direitos. É importante a gente saber disso porque a gente está caminhando aí para, né, para um agregamento de inteligência, e eu espero que você tenha absorvido isso de forma muito especial, porque a gente conhecendo as coisas, a gente acaba não sendo massa de manobra dos outros. A gente precisa ter uma mente crítica para interpretar melhor as coisas e saber quando a gente está sendo ludibriado, quando a gente está sendo enrolado aí pelas pessoas. Ok, galerinha? Assiste o vídeo numa boa aí, legal, e tenta entender tudo isso aí que a gente verificou, tá bom? Um abração, tio Val, tá com saudade de todo mundo, valeu!